Oi, vamos preparar uma superfície de tela para pintura a óleo comigo? Aqui eu vou mostrar para vocês como eu preparo as minhas telas. Eu vou usar umas opções de gesso acrílico e de base acrílica também. Se você tiver dúvidas sobre a preparação de superfícies para pintura a óleo, vem cá com a tia que eu explico. Para quem não me conhece, eu sou o Rafa, eu sou pintor e normalmente eu uso gesso acrílico nas preparações das minhas telas. Essa é uma etapa que auxilia bastante na durabilidade e na qualidade final das obras. Aqui eu tenho 4 opções de preparo que eu vou usar e testar com vocês. Na primeira tela eu vou usar o gesso acrílico, já é o que eu faço normalmente. Ele é a base d'água, misturo com um pouquinho de água e passo na tela limpa e seca. Faço as pinceladas bem soltas, uma camada bem fina e deixo secar bem. Faço de 3 a 4 camadas dessa preparação. Na segunda tela eu vou usar esse gesso, que é igual o gesso anterior, só que com cor. Esse é no cinza. O preparo e o uso dele é o mesmo. Uma camada bem fina, espalho bastante, deixo secar e depois eu repito esse processo mais uma ou 2 vezes. Numa terceira tela eu vou testar e aplicar esse gesso transparente. Ele tem uma textura que parece uma cola, mas desliza bem fácil na tela, nunca tinha usado. Fiz uma camada na tela toda e vou deixar secar. E numa quarta opção eu vou usar essa base acrílica. Parece bem com gesso transparente na textura e sigo os mesmos passos anteriores. Confiro se toda a tela está coberta com a base e aí eu vou deixar secar. Tanto a base acrílica quanto o gesso transparente, com uma camada já é suficiente. E é recomendado deixar secar por 24 horas. O gesso acrílico ele já seca um pouco mais rápido. A preparação de superfícies para uma pintura é uma etapa muito importante e varia conforme a superfície que você vai pintar. Se é tecido, papel, madeira. Mas Rafa, precisa dessa preparação em toda a superfície que eu vou pintar com tinta a óleo? Isso depende. Se você é iniciante ou tá só experimentando e conhecendo a tinta e vai trabalhar com as telas prontas, não precisa preparar. Ela já vem pronta para você trabalhar. Não precisa de mais uma etapa e um obstáculo para você começar a explorar a pintura. Preparação de superfície nas telas prontas é mais um complemento, uma melhoria, algo muito específico de cada artista que queira trabalhar numa superfície específica. Já que eu tenho esse material, eu trabalho com isso, eu acabo complementando todas as telas que eu faço com uma camada fina de gesso. Também coloco tinta acrílica. Existe uma construção de várias camadas nas superfícies que eu trabalho, mas é muito específico para mim. Agora, se você está trabalhando com o tecido cru, que é só o tecido de algodão ou outro tecido que você vai fazer uma pintura a óleo por cima, independente de se você é iniciante ou avançado, aí você precisa preparar a superfície. Ela tá com todos os poros abertos em uma preparação, diferente da tela pronta, que pode dar alguma interferência que a gente vai ver daqui 10, 20 anos. Se você pinta no tecido cru, ele pode absorver e escorrer o óleo de uma forma incontrolada. Não garante muito uma durabilidade e uma qualidade do trabalho e do projeto final que você está criando. Essa variação da tinta ou alguma mudança no seu trabalho vai ser muito mais rápido de você perceber. Esses gessos também são uma preparação para outras superfícies além de tecido, como papel, madeira, dá para pintar até a parede. Essas superfícies também é legal você trabalhar com uma preparação antes de você pintar. Se você for pintar com tinta a óleo sobre papel, existem papéis prontos para você pintar com essa tinta no mercado. Se vocês quiserem só estudar ou praticar alguma coisa, não queiram usar o papel, gastar um papel que seja próprio para tinta a óleo, você pode usar um outro papel e fazer essa preparação, melhorar um pouco da superfície e não ter uma interferência dela na hora de você praticar alguma coisa. Eu prefiro trabalhar em superfícies que já são próprias para tinta a óleo. Essa base acrílica e o gesso transparente precisam um tempo de secagem de 24 horas. Eu passei aqui agora em uma das telas, mas igual nos programas de culinária, já tinha feito uma ontem. Ela não demorou muito tempo para secar. A superfície continua sendo áspera. Eu senti que ela fechou um pouquinho melhor os poros. O gesso acrílico e este colorido, eles já vão dar um fundo de cor que não é transparente, diferente daqueles outros ali. Como não dá para ver nem perceber na tela que já era branca, eu fiz um testezinho num papel craft. Eu separei algumas áreas para testar tanto o gesso acrílico normal. Também fiz a mesma coisa com o gesso colorido. Dá pra ver que eles são bem pigmentados, tanto branco quanto cinza. Usei o gesso transparente. Ele tem uma textura diferente dos outros gessos, mas é bem parecido com a base acrílica também. E aí deixei secar de um dia pro outro. Depois eu fiz uma misturinha com tinta a óleo. Carreguei bastante com o solvente e o diluente. E dei umas pinceladas em cada uma das áreas com os gessos. Quando eu digo que não é legal pintar num papel que não é preparado para tinta a óleo, é por conta disso aqui. O papel começa a absorver incontroladamente o óleo da tinta e o óleo que você acabou de carregar na superfície. Diferente de um fundo preparado, ele não absorve e ele protege muito mais a base que você está utilizando para pintar. Isso vai garantir uma durabilidade maior da pintura que você está produzindo. E não só no papel, quanto num tecido cru ou qualquer outra superfície que não tenha essa preparação. Isso pode acontecer e pode te atrapalhar no processo criativo e artístico.
Assim que secar tudo direitinho, eu já vou começar a riscar essas telas, fazer imprimatura. Ansioso para fazer essas pinturas. Se tiverem dúvidas, sugestões ou quiserem comentar alguma coisa sobre essas etapas ou outras etapas de pintura, deixa um comentário aqui embaixo que eu ajudo no que eu puder e souber. O que não souber, a gente pesquisa. Então é isso. Nos vemos na próxima etapa.